Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A Igreja em seu lar. Minha saudação fraterna e muito franciscana de paz e bem a todos. Estamos começando mais um programa De Todo o Coração. Você já sabe, é um programa feito de todo o coração para você. Mais ainda, é um programa cheio de fé, que busca meditar, refletir e aplicar a palavra de Deus em nossa vida. Estamos no segundo domingo da Quaresma. Esse tempo oportuno, tempo favorável, tempo propício para a nossa conversão, tempo importantíssimo para intensificar a oração, o jejum e a prática da caridade. Não esqueçamos desses 3 exercícios quaresmais. Aliás, eu quero lhes dizer uma outra coisa também importante. A Quaresma é o grande retiro da Igreja Católica que nos prepara para a Páscoa. Uma festa de padroeiro é precedida ou é preparada por um tríduo, por uma novena. Agora imaginem, a Páscoa é preparada por 40 dias. A Páscoa é mais importante do que a festa do seu padroeiro, do padroeiro da sua comunidade paroquial. Se a festa do seu padroeiro, da sua paróquia, tem maior esplendor, é mais bonita, exige mais dinâmica e mais trabalho do que a Páscoa, tem alguma coisa errada aí. Ou não compreenderam que o eixo da vida cristã é a paixão, morte e ressurreição, ou então vocês estão gastando muito tempo numa festa de padroeiro que é menos importante do que a Páscoa. Portanto, a Quaresma é a grande preparação para a maior entre todas as festas cristãs, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos então à liturgia da palavra deste segundo domingo da Quaresma. Temos a primeira leitura nos falando de forma bela e esplêndida sobre Abraão, e temos o Evangelho de São Mateus com uma cena muito conhecida como a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Eu queria começar não pelas 2 leituras, mas queria começar pelo prefácio eucarístico da festa da transfiguração do Senhor. Aliás, você sabe que dia a liturgia da igreja celebra esta festa? 6 de agosto. Em alguns lugares, como na minha saudosa e querida Bahia, é a festa do Bom Jesus da Lapa. Pois bem, neste prefácio eucarístico da festa da solenidade da transfiguração de Jesus, se diz: tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor, e com o testemunho da lei dos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, ensina-nos que pela paixão e cruz chegará a glória da ressurreição. Com o testemunho da lei dos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, no esplendor da montanha, Jesus nos mostra que pela paixão e cruz chegará a glória da ressurreição. A grande aliança de Deus com o povo aconteceu no deserto, no Monte Sinai, quando Moisés sobe aquela montanha e ali recebe as tábuas da lei. Mas o povo traiu. Deus é sempre fiel à sua promessa, é sempre fiel à aliança que Ele estabelece conosco. Nós é que somos a parte infiel da aliança. E o povo contemporâneo de Moisés traiu a Deus, traiu a aliança, construindo um bezerro de ouro. Mas o que é que isso tem a ver com Abraão?
Abraão e Jesus, eles chegam ao absurdo de doar a própria vida, de doar o próprio filho. E por isso, eles são modelos de fé. Abraão, nosso pai na fé. Jesus agora é aquele que em si mesmo, doando a sua vida na cruz, doando a sua vida até a morte, ele se torna agora a nova e eterna aliança. É o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Agora, diferentemente de Abraão, a quem Deus ordenou que buscasse um cabrito e poupasse o seu filho Isaque, que já estava sobre o altar para ser imolado em sacrifício. Agora Deus Pai não poupa o seu próprio Filho. Ele é o Cordeiro, que na cruz é imolado em remissão dos nossos pecados. É por esse motivo que o sacerdote, ao consagrar a espécie sagrada do vinho, nos diz: o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por todos, em remissão dos nossos pecados. Pois bem, Jesus sobe agora uma montanha, o Monte Tabor, e ali ele vai apresentar a 3 discípulos, intitulados pelo próprio João, o evangelista, um dos 3 ali presentes. Ali Jesus convoca esses 3 discípulos, dizendo que eles são os 3 discípulos amados. Ou melhor, o próprio João diz de si mesmo e dos outros 2, chamou os discípulos amados. Depois veremos por qual motivo Jesus escolhe 3 entre os 12. Mas eu gostaria ainda de salientar o fato ou o motivo de Jesus subir a montanha com estes 3. Primeiramente, porque a montanha é lugar da epifania, da manifestação de Deus. Em segundo lugar, Jesus, quando queria rezar, sempre subia a montanha. Há um santo chamado São Remídio que diz que Jesus nos ensina que é necessário, para quem deseja contemplar a Deus, não se deixar atolar nos baixos prazeres, mas elevar a alma para as coisas celestiais, por meio do amor às realidades superiores. Portanto, segundo São Remídio, que é citado na Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino, subir a montanha significa também subir para contemplar Deus, não se deixar dominar pela baixeza, pela baixaria, pelas coisas dos baixos prazeres, mas o amor a realidades superiores. Desconfie quando alguém ornamentar o chão e lhe chamar para contemplar o chão, o piso, ao invés do céu. Tem alguma coisa errada aí, e não é somente o imanentismo, é o fato de querer olhar para baixo e não para a realidade superior. E por qual motivo Jesus escolhe entre os 12, 3 discípulos? É claro que João, o evangelista, estabelece aí o critério do amor. 3 discípulos amados. Mas amor não é ir até o sacrifício. Amar não é ir até as últimas consequências? Pois bem, esses 3 apóstolos são aqueles que mais de perto contemplariam as humilhações pelas quais o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, haveria de passar. Vejam que coisa interessante. São esses 3, inclusive João, que fica aos pés da cruz, Pedro, que assume uma postura também ali, juntamente com Tiago, mas, sobretudo, João. João, o discípulo amado, que vai até aos pés da cruz. Dizem alguns santos que João
é entre os apóstolos aquele que não foi crucificado ou martirizado, porque este viveu a cruz até o último momento. Pois bem, queridos irmãos, mas também esses três possuem o sentido daqueles que são separados, que estão apartados do mundo, das coisas mundanas, e eles são retirados do mundo para estar com Jesus. Primeiro, como testemunhas, e segundo, para consolar os demais apóstolos e todos os discípulos, seguidores de Jesus, que a morte de Cristo não era o fim. Ele já havia, exatamente nesta cena do Monte Tabor, pela sua transfiguração, mostrado exatamente isso. Não nos escandalizemos com a cruz. Não permitamos que o sofrimento seja a última palavra em nossa vida. A última palavra em nossa vida é ressurreição, é Páscoa, é vitória. Por isso, então, é que eles são testemunhas escolhidas, quer para dizer aos outros, quer também para testemunhar. São Mateus diz que as roupas de Jesus ficaram brilhantes, resplandecentes como o sol. Na verdade, esse indicativo quer dizer que a alma de Jesus refulgiu de maneira esplendorosa. E olhe que não foi em sua totalidade, porque caso Jesus demonstrasse o resplendor, o fulgor da sua alma, aqueles 3 discípulos teriam morrido. Mas a cena foi tão maravilhosa que nenhum pintor, nenhum artista conseguiu até hoje retratar aquelas roupas esplendorosas e brilhantes de Jesus. Mas é certo, é fato, aquilo que Pedro havia exclamado: Senhor, como é bom estarmos aqui. Vamos armar logo 3 tendas e vamos ficar aqui. As 3 tendas às quais Pedro se referia era também para Moisés e Elias, exatamente quem simboliza a lei, os 10 mandamentos, Moisés, e os profetas, simbolizados por Elias. Moisés que morreu e Elias que, segundo a tradição judaica, vive até hoje. Então Jesus tem o poder, possui o domínio sobre a morte e sobre a vida, em Moisés e em Elias. No Apocalipse de São João, nós encontramos uma expressão semelhante. Está no Apocalipse 1,16. O seu rosto se assemelhava ao sol. Pois bem, para terminar, eu gostaria de citar aqui São João Crisóstomo, que é o patrono do nosso Instituto de Teologia, que inclusive está abrindo agora o curso de Teologia para leigos. Não vou perder essa oportunidade de lhes convidar. São João Crisóstomo diz que a transfiguração do Senhor era necessária para que se soubesse que Ele tinha poder sobre a morte e sobre a vida, e por esta razão apresenta Moisés, que tinha morrido, e Elias, que ainda vive. Olha quanta coisa bonita, profunda nesse Evangelho do 2º domingo da Quaresma. Ele é lindo e é profundamente belo e teológico. Não daria, ao longo de 8 a 10 minutos do nosso programa, a gente fazer uma reflexão. Mas eu convido você a prestar bem atenção na Santa Missa, na homilia da Santa Missa deste 2º domingo quaresmal e depois em casa também meditar e rezar. Eu queria agora dizer a você que não desligue a TV, menos ainda mude de canal, porque o nosso intervalo é bem rápido, é muito ligeiro. Fique aí e o programa de todo o coração continua e ele volta já. Voltando do nosso intervalo, escutamos o nosso bispo Dom José Rui. E agora damos continuidade ao nosso itinerário espiritual, meditando sobre
o Evangelho deste domingo, onde Jesus fala-nos, apresenta-nos a transfiguração. Em um caminho como esse, de vida espiritual, é sempre importante nós recordarmos o Evangelho da transfiguração. E já lhes digo por quê. 2 motivos lhe apresento. Primeiro, enche o nosso coração de esperança, de saber que tudo pode ser transformado, transfigurado, pode ser mudado quando nos abrimos à graça de Deus, quando nos abrimos ao poder do Espírito Santo e à ação de nosso Senhor. E nos deparamos também com o segundo momento, o encorajamento para que diante das dificuldades não fiquemos com medo, não fiquemos paralisados, mas ao contrário, saibamos continuar os nossos caminhos, dando os nossos passos na direção de Deus. Por quê? Porque Ele modificará todas as coisas. Já nos fala o texto do Apocalipse que o Senhor enxugará toda lágrima, consolará todos os corações, para nos dizer, Ele é a nossa esperança. Jesus sobe a montanha, ao Monte Tabor, e ali, em oração, Ele é transfigurado. Nós, meus irmãos, na vida espiritual, quando entramos em oração, damos espaço para que Deus vá mudando, modelando a nossa natureza. A oração é uma via importante na vida do cristão. Quando nós nos colocamos em oração, não estamos apenas dizendo para Deus aquilo que necessitamos, ou aquilo que estamos sofrendo, ou aquilo que estamos padecendo, mas estamos dizendo para Deus aquilo que nós somos, quem nós somos, mas também estamos escutando ou treinando o nosso coração para descobrir quem Deus é e também o que nós somos em Deus. Vejam, rezar é uma questão de maturidade. Quem não reza continua na mesmice, faz as mesmas coisas, os mesmos erros, mas quem reza é transformado, é levado a uma experiência nova na vida. Como é bonito quando nós nos colocamos em oração. Como é importante, porque a oração faz bem para a alma. Quem reza adquire não somente a saúde de alma, como também do corpo. E mesmo que o corpo esteja padecendo, esteja enfermo, a oração nos revigora na fé e na esperança para nos unirmos ao Cristo desfigurado e encontrarmos o Cristo transfigurado. Por falar em desfiguração, podemos lembrar também aqui momentos em que somos também levados à desfiguração. Quando pecamos, o homem perde a sua naturalidade, o homem perde a sua transubstância, o homem perde a sua clareza, ou seja, o homem vai sendo modelado ao contrário, vai sendo manchado na sua imagem. É por isso que somos convidados a subir com Jesus ao monte. Ali em cima, Pedro, Tiago e João viram e presenciaram de maneira exultante essa grande graça da transfiguração. E ali eles queriam ficar. Jesus os anima a voltarem para a planície, para a terra, o seu lugar, e ali serem aqueles que comunicam as maravilhas que presenciaram. Um homem e uma mulher de oração não fica somente para si o que experimenta, mas leva e comunica aos seus aquilo que experimenta. Assim também é nosso caminho nessa quaresma. Somos convidados a rezar mais e a rezar melhor,
a escutar mais a Deus e, escutando a Deus, termos uma vida transformada, fecundada no amor, fecundada na paz e profundamente enraizada no céu. Meu irmão, minha irmã, eis um caminho que devemos percorrer. Se você, nesse tempo, acabou afastando-se da vida espiritual ou da vida de oração, uma oportunidade urgente que a igreja lhe convida a viver, reze mais. Reze mais e reze muito, para que tudo se transforme em sua vida em motivo de graça e bênção. E dando continuidade ao nosso caminho, convido agora o meu irmão em Cristo, o Padre Adriano Davi, para nos ajudar a meditar mais ainda na Sagrada Liturgia. De todo o coração. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham no nosso programa De Todo o Coração. Mais uma vez, depois de havermos escutado o Padre Aloísio falar um pouquinho sobre a espiritualidade neste tempo quaresmal, vamos falar um pouco de liturgia. Sábado passado a gente comentou esse bonito tempo, o tempo da Quaresma, o tempo que nós somos convidados a transformar o coração, a se converter ao Senhor, preparando a nossa vida e o nosso coração para a Páscoa que se aproxima. Retomemos então o nosso caminho sobre a celebração da Eucaristia. Há 15 dias atrás, a gente já falava da preparação das ofertas. O primeiro gesto, eu falava para vocês que a oração eucarística, a parte eucarística da missa, é justamente acompanhar os gestos de Jesus, de tomar o pão, dar graças, partir e distribuir. Tomar o pão, o canto da preparação das ofertas, a procissão das ofertas, e a gente conclui esse momento com a oração sobre as oferendas, recitada pelo padre, pelo sacerdote. A outra parte, o segundo gesto de Jesus, é dar graças. Dar graças é propriamente a oração eucarística, que se inicia no prefácio e a gente conclui com a doxologia final, quando o padre oferta ao Pai o corpo e sangue de Jesus. Não mais pão e vinho, mas corpo e sangue de Jesus, no por Cristo, com Cristo e em Cristo. A oração eucarística vai dizer a instrução geral do missal romano. É o centro e ápice de toda a celebração. Prece de ação de graças e santificação. No número 78. É quando toda a igreja, o sentido desta oração vai dizer a instrução, é quando toda a igreja, unida com Cristo, proclama as maravilhas de Deus e oferta o sacrifício. Toda a igreja pode, pela boca do sacerdote, porque é ele que dirige a Deus a prece, é ele que dirige a Deus a ação de graças. Então, toda a Assembleia, unida a ele, unida à sua voz, proclama a Deus, dar graças a Deus, porque nos deu Jesus, porque Jesus morreu, porque Jesus ressuscitou e oferta ao Pai o santo sacrifício. A oração eucarística, segundo a instrução geral do missal romano, é dividida em 7 partes. Quais são as partes? A primeira parte é a ação de graças, que é justamente o prefácio da missa, quando o padre inicia: o Senhor esteja convosco, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Essa primeira parte é o prefácio. Depois, a segunda parte, a aclamação da Assembleia no Santo, a união das duas igrejas, a Igreja Celeste e a Igreja Terrestre, unidas em um único canto, em uma única voz, proclamam que Deus é santo. Em seguida, porque Deus é santo, Deus santifica. Então, santifica as oferendas. É a epíclese da missa, quando o padre pede que o Espírito Santo santifique o pão e o vinho e transforme no corpo e sangue do Senhor. A outra parte é a narrativa da instituição, a consagração, como a gente chama. Então, utilizando as palavras de Jesus, se transforma o pão e o vinho no corpo e sangue do Senhor.
Seguimos a anamnese junto com a oblação, ou seja, a oferta do pão e do vinho, a fazer memória do mistério pascal de Cristo, da sua paixão, morte e ressurreição, seguida das intercessões, onde a gente pede que toda aquela igreja se transforme no corpo de Cristo. E lembro que não é só a igreja que está ali, mas se você recorda, é a igreja hierárquica, quando a gente cita o Papa, cita o Bispo, é a igreja dos defuntos, quando a gente lembra quem já morreu, é a igreja celeste, quando a gente recorda os santos, Nossa Senhora, São José e todos os santos. E por fim, esta oração eucarística se conclui com a oferta. A gente costuma dizer o grande ofertório, que não oferta mais pão e vinho, não oferta mais o fruto do nosso trabalho, mas agora o Padre, tomando o corpo e sangue do Senhor, oferta ao Pai o corpo e sangue de Jesus, no por Cristo, com Cristo e em Cristo. E a gente conclui essa bonita oração eucarística com um solene Amém, onde toda a comunidade concorda, onde toda a comunidade bate o selo, dizendo: é nossa voz, é o nosso louvor, é a nossa ação de graças, cantando o Amém na doxologia final. Então, meus queridos e amados irmãos e irmãs, Jesus tomou o pão e a gente preparou a mesa e a gente preparou o altar, a gente preparou para celebrar justamente a Eucaristia. Jesus deu graças e nós também, pela boca do sacerdote, pela boca de quem preside a Eucaristia, a gente eleva a Deus a nossa ação de graças. Ao Pai, porque nos deu Jesus, concluindo com o nosso solene Amém. Um bom sábado para você, um bom domingo amanhã, segundo domingo da Quaresma, um bom caminho quaresmal. Que a gente possa, celebrando a Eucaristia, dando graças a Deus, porque nos deu Jesus, caminhar rumo à Páscoa. Bom domingo, boa celebração, que Deus nos abençoe. De todo coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo Coração. A igreja em seu lar.